Olá, alunos! Vamos a mais uma correção de atividades. Hoje, nosso livro Trilhas, módulo 2, páginas 44 a 49. O menino que carregava a água na peneira. Então, você já fez a leitura do texto e agora nós vamos fazer a autocorreção. Interpretação escrita, a primeira questão pede que você sublinhe a resposta no poema, né? Aqui a mãe compara o fato de o menino carregar água na peneira. Então a resposta é: era o mesmo que roubar um vento e sair correndo. O que todos esses elementos comparados têm em comum? Bom, todos são impossíveis de realizar. Segunda questão: como o menino é descrito nesse poema? Ele era ligado em despropósitos, cismado e esquisito. Terceira questão: releia 2 versos do poema. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Letra A: de acordo com os sentidos que apresentam, as palavras em destaque nesses versos são chamadas de antônimos, certo? B: como o menino explica a sua preferência pelo vazio? O menino falava que os vazios são os maiores e até infinitos. Quarta questão: releia estes versos do poema. Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Assinale a afirmativa correta sobre a expressão em destaque. Bom, então ela indica coisas impossíveis de ocorrer na realidade. Então, quando empregamos palavras e expressões com seu significado primitivo, exato, nós utilizamos a linguagem literal. Quando damos outros significados às palavras para criar imagens e sentidos diversos, utilizamos a linguagem figurada, sentido figurado. Identifique no poema os versos que indicam 3 peraltagens que o menino fazia ao escrever e contorne-os. Então, uma delas é que ele foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto final da frase. Sexta questão: releia o verso a seguir. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. A palavra destacada pode expressar diferentes sentidos, dependendo do contexto. Então, pinte o quadradinho que indica o sentido expresso nesse verso. Então, é o sentido de perceber, né? Sétima questão: o menino que carregava água na peneira é um poema narrativo, ou seja, é um texto que conta uma história em versos. Letra A: qual é o enredo do poema lido? Bom, é a história de um menino cismado, esquisito, que gostava de vazios e despropósitos e começou a escrever. Então ele descobriu que por meio da escrita ele poderia transformar coisas impossíveis em possíveis. Letra B: quem são os personagens desse poema? Então, os personagens é um menino e a sua mãe. Letra C: assinale a alternativa correta sobre quem conta a história no poema. Então, quem conta a história, né, é o menino, o qual explica como ele virou um grande poeta. Letra D: copie os versos em que é possível perceber a passagem de tempo do poema. Então, com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira. É possível identificar o espaço desse poema? Comente. Não, o espaço não é definido no poema, né? Uma nova leitura. Neste capítulo você leu 2 poemas, sendo um deles narrativo, e agora leia um mini conto que narra acontecimentos sobre o desejo de uma criança. Pela ilustração do texto, qual seria o desejo dessa criança? Vamos ler. Moravam muito longe da praia e Júnior queria conhecer o mar. O pai disse-lhe que não poderiam ir. O menino pediu que pintassem uma parede do quarto de azul. Foi feito. Então, todas as tardes, Júnior sentava-se diante dela para imaginar. Então, primeira pergunta: que sentimentos o mini conto despertou em você? Comente. Então, é a resposta pessoal, né?
qual era o desejo da criança de conhecer o mar, né? Porque esse desejo não se realizava por causa da distância, certo? Quarta questão: o que a criança fez para realizar o seu desejo? Ele pediu que pintassem a parede do quarto de azul e passou a usar a imaginação para se sentir perto do mar. Quinta questão: compare os poemas lidos neste capítulo com o miniconto. Os poemas são escritos em versos e o miniconto é escrito em prosa. Ambos são textos poéticos. Além disso, o poema narrativo e o miniconto narram uma história, apesar de serem escritos de forma diferentes. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!